Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre São Paulo e Flamengo aí com talvez uma revanche de Ceni versus São Paulo. E ainda as últimas de São Paulo para o confronto de amanhã contra a LDU aí, com até uma possível, provável escalação aí e tudo mais. As últimas direto do CT, então vambora pro vídeo. É exemplo da Copa do Brasil, embora não seja inédita para o São Paulo, ele conquistou, foi seu último grande título em 2012, dá muita grana também e dá o principal, que é uma vaga na Libertadores do ano que vem. Só que tem que passar pela LDU. O retrospecto do São Paulo é ótimo, Bruno. O time só levou 3 gols na competição. Só que perdeu por 2-1 contra a LDU. Nas 4 partidas que fez no Morumbi, venceu as 4. Reverteu a vantagem na fase anterior, que era a mesma do São Lourenço, de 1 gol de diferença. Terá que repetir isso na quinta-feira, 19 horas, contra a LDU. E para esse jogo, o Dorival Júnior está trabalhando agora aqui no CT, seu primeiro trabalho. Ontem ele, o Rafinha, o Caleri estiveram lá no Rio de Janeiro no sorteio da Copa do Brasil. Os demais jogadores estavam de folga depois de uma viagem maluca para o Equador e depois Belo Horizonte, que culminou com 2 derrotas para a LDU e para o América. Então hoje, para valer, começou o trabalho para esse jogo de quinta-feira. Já posso te adiantar que o time pode ter algumas mudanças. Uma delas é certa, o Luciano, que começou no banco no Equador, será titular do ataque, ao lado do Caleri e do Lucas Moura. No meio de campo, o Gabi Neves não jogou bem. O Pablo Maia, que não jogou lá e estava com uma virose, deve retornar e formar aí esse setor com o Alisson, e aí a dúvida se com o Michel Araújo, com o Rodrigo Nestor, ou até reforçando um pouquinho mais a marcação com o Luan, que deu boa sustentação ao sistema defensivo, jogando à frente da zaga no segundo tempo. Só na defesa é que existe um ponto de interrogação. O Caio Paulista não volta, o Wellington segue por ali, mas o jogador Beraldo, que teve um entorse no tornozelo, está fazendo tratamento médico desde domingo aqui no CT para tentar se recuperar a tempo e ser o zagueiro titular ao lado do Arboleda. Se ele não jogar, a tendência é que o Alan Franco, que entrou lá ainda no final do primeiro tempo, esteja ao lado do equatoriano neste jogo contra a LDU. Situação, Bruno, é a mesma da rodada passada, ou da fase passada. 1 gol de diferença, penalidades. E o Domingues, goleiro da LDU, é perito em pegar pênaltis. 2 ou mais gols de diferença, o São Paulo na semifinal contra Botafogo ou Defensa e Justiça. Bruno, em meio a esse frisson da torcida, comemorando o fato de decidir a Copa do Brasil em casa contra o Flamengo, mas o São Paulo tem que pensar antes na LDU. E para variar, como aconteceu contra o São Lourenço na fase anterior e contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo vai ter que reverter uma desvantagem. Contra o São Lourenço perdeu por 1-0, fez 2-0 no Morumbi e se classificou. Contra o Corinthians perdeu por 2-1, fez 2-0 no Morumbi e se classificou. E precisa da mesma coisa contra a LDU. Perdeu por 2-1, precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por 2 ou mais gols para garantir presença na semifinal da Copa Sul-Americana contra o vencedor de Botafogo e Defensa e Justiça da Argentina. No sorteio da Copa do Brasil, o Dorival Júnior falou sobre esta situação, do time estar tendo que reverter possibilidades negativas dentro do Morumbi com o apoio da torcida. Vamos acompanhar. Mais uma situação em que teremos que reverter um resultado. Felizmente estamos encontrando forças, mas não é o ideal, porque a qualquer momento poderemos ser surpreendidos e isso tem que mudar. Nós teremos que fazer novamente um jogo muito bom à frente da equipe da LDU, que fez uma partida e teve merecimento para nos vencer no primeiro de 180 minutos. Sobre o time, Glaucia, uma boa notícia. O Beraldo foi a campo no treinamento desta terça-feira. Não está confirmada a sua volta, ele teve uma torção de tornozelo no Equador, não jogou contra o América, mas deu um primeiro passo. Se não for contra a LDU, provavelmente será contra o Coritiba no final de semana. Se o Beraldo não jogar, o Alan Franco é a primeira opção, deve formar a dupla com o Arboleda. Outras 2 mudanças devem acontecer no time. O Pablo Maia, recuperado de virose, não foi para o Equador, substitui a Gabi Neves no meio de campo, ao lado de Alisson e provavelmente de Nestor, embora não dê para descartar nem Michel Araújo, nem Rames Rodrigues como titular. E no ataque, Luciano deve entrar na vaga do Wellington Rato, formando o trio com Lucas Moura e com Caleri. O treino dessa terça teve um vídeo sobre a LDU e depois um trabalho em campo. O treino da quarta-feira é o que vai definir o time para o jogo da quinta, 7 da noite,
com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Estão falando Calma, Rogério Ceni. calma, Eduardo, calma. Eduardo ficou um pouco Não se surpreenda. Não, mas aí se é Eduardo, Melvin com o Ceni e do outro lado só o São Paulo, aí Eduardo torce pro Flamengo. Bom, vamos lá. Aí pesa um pouco a balança. Na verdade, né, Tironi? Uma chance, hein? Essa situação, ela já tinha se apresentado no momento do soco na boca do Pedro. O nome mais forte foi a formação do nosso colega Marcelo Pereira. À época, e muito se acreditava que ali tinha acabado, na prática, o trabalho do Sampaoli, e não teria a permanência do Sampaoli como acabou acontecendo, o Rogério seria o nome indicado lá atrás, depois de Atlético e Flamengo, lá no Independência. Enfim, as coisas passaram. Algumas mudanças na comissão técnica, outro preparador físico, e o Sampaoli não conseguiu, até então, dar vida ao time do Flamengo, né? As questões continuam, os problemas internos do elenco idem, ele parece cada vez mais isolado, dá para perceber. E acho que o zoom, ele aumenta a partir do momento da declaração oficial do presidente do Flamengo, depois do sorteio, em que o Sampaoli também esteve quase à parte do grupo do Flamengo, do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro e tudo mais. E esse jogo do Botafogo, ele precede a tal parada. O Flamengo já fez 1000 trocas, já fez todo tipo de troca essa direção do Marcos Braz, em momentos de parada, pequenos hiatos em que, lembrando que o caso de sucesso o principal foi o Jorge Jesus, mas que ele tinha a Copa América para trabalhar, né, um período maior. Mas é possível, sim, depois do jogo com o Botafogo, que o Flamengo faça a troca. O São Paulo não recebeu nenhuma oferta oficial, né? Existe a possibilidade de, nas próximas horas, o São Paulo se reunir com o staff do jogador e aí analisar as ofertas que chegaram para o staff, né? Então, assim, existem alguns clubes ingleses, né, principalmente, que já chegaram com valores para o staff do jogador, e o staff do jogador vai entender com o São Paulo se pode haver uma negociação ainda nesta janela que está se fechando nos próximos dias. Mas aqui vai a informação que eu trago para vocês logo de cara. O São Paulo já bateu o martelo e definiu que não quer vender o Wellington nesta janela. Não quer se desfazer do jogador nesta janela. André, mas e se chegar uma proposta de 20 milhões de euros? Aí a parada é diferente. 20 milhões de euros pelo Wellington, lateral esquerdo, a conversa é outra. Basta ver se os clubes que estão sondando, os clubes que estão buscando informações, chegariam a esse número de 20 milhões de euros. O São Paulo, internamente, não acredita que vão chegar nesse valor. Então o São Paulo estipulou um valor. Se nessa janela 20 milhões de euros, a gente abre conversas e vamos fazer a negociação. Caso contrário, não vai vender o Wellington, porque o Wellington faz parte daqueles jogadores que houve a promessa para o Dorival Júnior de que não venderia esses jogadores importantes, titulares, jovens do elenco de São Paulo. Pablo Maia, Nestor, Beraldo e o Wellington, que voltou de lesão, de uma lesão, ficou muito tempo parado, já está performando, já é um jogador que é uma realidade no time titular, enquanto o Caio Paulista se recupera também de lesão. Então é uma questão muito simples. O São Paulo, se tiver uma grana muito boa, né? Uma grana muito boa, aí o São Paulo abre conversas. Caso contrário, não está à venda. O São Paulo decidiu que não vai vender o jogador nesta janela. Então, dificilmente a gente vai ver um negócio assim de última hora em relação ao Wellington, lateral esquerdo titular do São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo, com a possibilidade de o lateral esquerdo Wellington ser negociado ainda nessa janela de transferências. A janela lá na Inglaterra se encerra no dia 1º, ou seja, sexta-feira. Ao longo dessa terça, o Robson Ferreira, que é representante do atleta, vai ao Morumbi para se reunir com os homens do departamento de futebol, entender o que o São Paulo quer para negociar o Wellington com o Brentford. Esse time inglês quer contratar o atleta e pediu que o Robson abrisse a negociação com o São Paulo. A ideia do Brentford é entender quanto o São Paulo quer para negociar o atleta. Vale a lembrança de que o Wellington tem contrato com o São Paulo só por mais 1 ano e 4 meses. Ou seja, se não vendê-lo agora, o São Paulo vai correr um enorme risco de perder o jogador de graça daqui a 1 ano e 4 meses ou receber ofertas ainda menores nas próximas janelas. O que pega hoje para o São Paulo é o risco de vender o Wellington e não ter o Caio Paulista para as partidas finais da Copa do Brasil, marcadas para 17 e 24 de setembro. O
Caio Paulista está na fase final de recuperação de uma lesão, já saiu da fase da transição, já saiu do departamento médico e está naquela transição entre a fisioterapia e o campo. Importante contar que recentemente o São Paulo recusou uma oferta do CSKA, era uma oferta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. CSKA já contratou o Juninho Capixaba, que era do Red Bull Bragantino. Algumas semanas antes, o Besiktas da Turquia havia oferecido 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, o São Paulo também recusou. O que pode ser a melhor das ofertas do Brentford? Algo na casa de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Resta saber se o São Paulo vai ou não aceitar. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente Júlio Casares e o presidente não cravou a permanência do Wellington, mas disse que precisava ouvir o que o Brentford tem para oferecer antes de levar o caso adiante. Ainda sobre o tricolor, Lisiero, que não tem sido utilizado, uma série de empréstimos, pode estar de mudança para o Yverdon da Suíça, negociação de empréstimo com opção de compra de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. São Paulo já concordou com essa negociação, restam detalhes burocráticos. Caso o negócio saia, o São Paulo vai ter que torcer para que o Lisiero vá bem lá na Suíça, para que o negócio possa ser sacramentado. Para de falar sobre... Vou começar falando aí primeiro da questão do Rogério Ceni no Flamengo. Cara, se o Flamengo perder mais uma ou duas, vai ser o cara que vai ser chamado e novamente seremos nós contra a Ceni. Ponto. Né? Simples assim, não tem outra opção o Flamengo no seu Rogério Ceni. Né? E é o futebol, né? Coisas que acontecem. Tomara que o Rogério Ceni nos ajude a ser campeões pelo São Paulo Futebol Clube. Ainda falando de São Paulo que se prepara para o jogo contra a LDU. Mais um jogo em que o São Paulo tem que virar o placar. Tudo aquele história que a gente já viu com o São Lourenço, com o Corinthians. São Paulo é muito forte no Morumbi, a gente já sabe. Esperamos que faça aquele outro novo jogo perfeito para que possa sair com a classificação direta, de preferência 2 ou mais gols de diferença. Mas é uma equipe duríssima, tudo bem que eles jogam de um jeito lá em Quito com altitude, de um outro jeito no Morumbi. Normalmente São Paulo é freguês lá e a LDU é freguês aqui, mas cada jogo tem sua história, né? E com relação à escalação, acho difícil o Beraldo voltar, ele ia com o Alan Franco, né? Pela esquerda vai ser o Wellington mesmo, no meio deve ser Pablo Maia, Alisson e Nestor, o Dorival não muda, no ataque Luciano, Caleri e Lucas. E aí, se precisar muito ali no final, você bota o Rames para fazer o quarteto. Ponto. Simples assim. Acho que o Dorival não é um cara de mudar tanto. Jogar com 2 volantes em casa acho meio complicado, né? Então, vai ser isso aí. Não vai sair muito do que a gente conhece do Dorival Júnior, não. E assim, as notícias vêm aparecendo, né? O Caio Paulista começa a voltar a treinar, que é uma ótima, boa opção. Até porque o Wellington vai ter proposta da Europa. Eu não acho que vai ser vendido agora, mas... janela do final do ano com certeza promete, sendo São Paulo campeão ou não, virão propostas. São Paulo vai vender porque precisa bater um balanço, ainda que sendo campeão da Copa do Brasil, por exemplo, você minimiza essa necessidade. Mas assim, com jogadores valorizados, vindo propostas superiores, o Casares não é bobo não e vai vender. E aí você começa uma temporada com uma outra equipe, tendo tempo para contratar uma reposição. Até que para a defesa você hoje tem Ferrarese, que vai voltar, Diego Costa, Alan Franco e Arboleda. Acho que você está bem servido, e até o Belém, que apesar de não ter ido bem na última partida, é um garoto da base, né? Na esquerda você hoje tem o Caio Paulista emprestado, que termina agora a final do ano, e o Wellington, né? Aí já é uma outra história. Mas vamos ver, vamos acompanhar, vamos desenvolver do São Paulo nas competições. Principalmente a Copa do Brasil, que agora só faltam 2 jogos aí pra gente poder gritar campeão, principalmente porque o segundo jogo é no Morumbi. A gente vai definir em casa e tomara que defina com um bom jogo anterior no Maracanã. Né? O Flamengo tá rachado e que continue assim até o dia 24 de setembro. Depois dia 25 aí eles podem vencer todo mundo, tô nem aí, né? E para fechar, falamos de Rogério, falamos de Wellington, falamos de escalação. O São Paulo aqui parece que vai promover uma mudança estatutária em que os sócios poderão votar, né? Mas isso não nessa eleição, somente na próxima. Veremos, né? Dar maior poder aos sócios, mas lembrando que parte dos sócios também não são São Paulinos, né? Então assim, ainda é um modelo político complexo, né? Mas vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar. E contando as horas aí pro jogo contra a LDU, hoje falta um pouco mais de 24 horas e aí, quinta-feira, às 19 horas, São Paulo e LDU. Quem vencer vai para as semifinais, aí faltarão 3 jogos para gritar é campeão. Será que gritaremos 2 vezes? Tomara! Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar aí nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.